bem-vindos a mais um episódio do podcast Finanças e Empreendedorismo, por Arthur Bahia. Hoje estou recebendo aqui meu amigo, advogado, especialista no mercado imobiliário, professor de Direito Imobiliário, Diógenes da Cunha Lima Neto. Queria que você se apresentasse aqui para a turma, Diógenes, e falasse um pouco sobre quem é Diógenes Neto. Boa tarde a todos. Diógenes Neto é um profissional feliz. Feliz porque desde o início do curso de Direito queria trabalhar no mercado imobiliário. Me formei na UFRN e fui a São Paulo, trabalhei com Zolmer Rosenthal, casado com Dona Cirel, fundadora Cirela, ainda hoje a maior incorporadora do país, que me ensinou os primeiros passos dessa carreira que neste ano fazem 30 anos. Perfeito, Diógenes. E me diga uma coisa, então você tem 30 anos empreendendo, né? Tanto empreendendo no direito como no mercado imobiliário. Você trouxe esse ponto que iniciou em São Paulo, eu queria que você falasse um pouco como foi os seus primeiros passos no direito e essa sua veia de empreender, de focar mais no mercado imobiliário. Em 91 eu me formei, fui para Recife, para a Unicap, estudar Direito Empresarial. Lá tive as minhas primeiras experiências com o grande mercado da construção civil. Logo após, fui para São Paulo, coloquei meu pequeno currículo em alguns escritórios, fui selecionado para estudar o Dr. Zomen. Eu era o único advogado não judeu e aprendi a trabalhar as incorporações imobiliárias. Tive o privilégio de fazer o São Paulo, que é hoje o metro quadrado mais caro comercial de São Paulo. Para quem conhece São Paulo, fica na Gabriel Monteiro com Faria Lima, em frente ao shopping Iguatemi, aquele belo prédio que hoje é escritório do ex-proprietário do Pão de Açúcar. O nome dele é Abílio Diniz, do Ouro Invest e de outros mega investidores que desfrutam daquela bela cidade de São Paulo. Eu gostei de um ponto que você comentou aí, que você era o único advogado não judeu, né? E a gente sabe que os judeus tiveram uma grande importância na formação do capitalismo atual. E esse ponto que lhe fez lembrar 30 anos depois foi uma coisa que você julgou importante. Eu queria que você falasse um pouco o que você aprendeu de empreendedorismo com o Zomer e com os judeus e a visão deles, como influenciou nos seus negócios. Primeiro foi uma questão de sorte. Eu visitei um outro escritório, muito grande, e tive a infelicidade de um colega nordestino, baiano, ter aprontado no escritório, e quando o cidadão viu meu currículo, que eu era da UFRN, ele fez outro nordestino na minha equipe. Eu, infelizmente, perdi o rebolado, disse uns desaforos a ele, e fui para a minha segunda entrevista. Na minha segunda entrevista, um outro escritório disse: você mandou aquele meu colega para aquele lugar? Eu digo, só olha, infelizmente aqui. Fui para a minha terceira entrevista. Na terceira entrevista eu sabia que ele era judeu, Zolmer Rosenthal. Não sabia da experiência dele, que ele tinha sido fundador da Cirela. Quando chegar lá, aí eu contei das minhas experiências. Ele falou: o que é que você veio fazer aqui? Eu disse: trocar conhecimento. Que conhecimento eu tinha? Né? Eu era um jovem que ansiava trazer as experiências de São Paulo para o nosso mercado local. Naquela época, nós não existia a figura da incorporação imobiliária. Então, ele me ensinou e me mostrou um novo lado, o lado de trazer, né, o capitalismo não selvagem de forma organizada, dentro da lei, e que esse capital poderia ser replicado. Os judeus fazem isso com maestria. Então eu participei de algumas incorporações lá de grande porte e trouxe esse meu know-how para Natal. Posso lhe dizer que participei de todos os empreendimentos de lotes dos grandes condomínios de Natal, como Green Village, Greenwoods, West Park, Ponta Negra Boulevard, Flora Boulevard, Porto Boulevard, que são os grandes empreendimentos de lotes de Natal. Posso dizer também que participei na área jurídica do último hotel da Via Costeira, o Grupo Ceres. Nós cuidamos de toda a parte de aprovação dos projetos. Fizemos
alguns ícones também do mercado, como o prédio mais alto, o Mirante João Olímpio, que fica ali na ladeira da Ribeira. Participei também como advogado da elaboração do memorial de incorporação e de todo o processo jurídico do Issa Hasbun, outro prédio icônico. E isso me fez, né, como Câmara Cascudo se auto-intitulava, um brasileiro feliz. Excelente. Então, quer dizer, eu queria entender melhor. Quando essas suas experiências em São Paulo foi na parte da incorporação. E você comentou que não se existia na época incorporações em Natal. Esse modelo que você aprendeu lá, né? Como foi mais ou menos esse processo de voltar e de trazer esse know-how das incorporações? E o que era que se tinha aqui? Como se eram os empreendimentos imobiliários? Poucos sabem, mas para você vender um imóvel na planta, a Lei 4.591 de 64 exige uma série de requisitos. Na época, se você construir um prédio todo e ao final dele você individualizar as matrículas e vender, não precisa desse processo todo. Mas, para você trazer segurança jurídica ao adquirente, se faz necessário uma série de procedimentos que a lei assim o exige. Em Natal, à época, o que é que acontecia? Alguns empreendedores construíam os prédios e depois de construídos é que revendia. Existem algumas exceções à lei, como, não sei se vocês sabem, mas de Natal tem 45 mil unidades feitas pelo sistema Inorcop. Existe uma lei apartada, a lei de cooperativas, que permite que você construa de uma outra forma, mas você entra no sistema de cooperativa e você não sabe qual é a unidade que você vai ter. Então, dependendo de assembleias, é que você é escolhido e é lá que você vai individualizar a sua unidade. Uma outra forma que em Natal existia são os condomínios fechados. O que é o condomínio fechado? Juntava aqueles 10 amigos e resolvia construir um prédio. Existem alguns exemplos desse em Natal, né? Mas, infelizmente, nem tudo são flores. Infelizmente, hoje e antigamente, existia uma burla a essa lei. Que, no lugar de se juntar 10 pessoas, incorporadores, lançam no mercado a preço de custo unidades habitacionais, que a lei diz deve, nesse caso, ser feita uma incorporação a preço de custo, e nesse caso o adquirente tem a possibilidade de fiscalizar através de uma comissão de representante, através de uma conta única específica, o andamento da obra. E essa área, esse risco, passa a ser minorado, passa a ser diminuído. E, infelizmente, hoje existe uma prática, no meu entender, ilegal, né? Comete crime aquele que propõe lançar no mercado a incorporação a preço de custo com o nome de condomínio fechado. É um pouco difícil explicar em palavras, mas existem 3 grandes vertentes. A incorporação, como o Ecocil faz, Hasbun faz, a Delphi fez muito bem, e outras grandes incorporadoras, a 2A faz muito bem, que é você aprova projetos, registra o registro do memorial de incorporação em cartório e tem o direito de comprar a preço fixo aquela unidade. O outro passo é você lançar uma incorporação a preço de custo, mas também com registro, onde as plantas, os projetos, os orçamentos, ficam tudo registrado em contato e se paga o imposto do faturamento sobre isso, da prestação de serviço. O outro ponto é aquele grupo de amigos que se junta, que contratam um arquiteto e desenvolve um projeto. Mas, hoje, se mistura a incorporação a preço de custo com o condomínio fechado. E eu acho que é um grande risco para o adquirente. Por quê? Em ambos os casos, se houver uma desistência, se houver um não pagamento por parte de um dos condôminos, o resto do grupo tende
a assumir essas prestações. E o que seria mais barato, porque não teria o lucro, às vezes essa obra se prolonga por aumento de material, aumento do orçamento, né? A delonga do tempo, e esse custo que era mais barato passa a ser mais caro do que uma incorporação imobiliária. Então, peraí, tem dois pontos aqui que você levantou que me chamou a atenção. O primeiro foi que aqui na época, então, antes de você voltar de São Paulo, os empreendimentos era mais o empreendedor bancava a obra toda com capital próprio e no final individualizava as frações, individualizava e vendia. E aí o modelo... Não há risco nesse caso, porque o adquirente comprava a unidade pronta. Nesse caso, não há necessidade do registro da incorporação imobiliária. E o outro... Então, nesse caso, o que você trouxe para a incorporação era uma forma de otimizar esse capital, que o empreendedor viraria incorporador e não precisaria desembolsar tanto caixa. Isso. Ele traz ao mercado essa figura e que, inclusive, ele possibilita obter recursos bancários, adiantar recebíveis, que é a troca daquele valor daquela unidade dos recebíveis que ele recebe por mês a um banco, né? Isso pode ser custodiado, inclusive, nas bolsas de valores. Então, existe toda uma normativa e um regramento para que isso seja feito. Certo, mas aí você trouxe outro tema bem polêmico. Você está me dizendo aqui, meio que eu entendi, que existe a incorporação de fato, a incorporação a preço de custo e o condomínio fechado. Pelo que você falou, como tem 10 pessoas, ok. E aí você disse que que o que você enxerga é que algumas formas de condomínio fechado, eu acho que você usou a palavra burla, né? Isso parece um pouco polêmico, mas eu queria entender melhor. Quando é que o condomínio fechado deixa de ser ok e quando você encontra um problema e um risco? E quais são os riscos que você encontra? Numa linguagem mais fácil, um pouco menos jurídica. Vamos lá. O que é um condomínio fechado? São 10 amigos. Imagine, na época da Petrobras, pagava muito bons salários, juntava 10 companheiros da Petrobras, 10 pessoas que se conheciam, contratavam um arquiteto, um engenheiro, fazia a obra para aquele grupo fechado. Por isso que era um condomínio fechado. Não trazia pessoas que não se conheciam. E o que é incorporação a preço e custo? Um incorporador contrata um profissional, contrata orçamentos, vai ao mercado, chama os imobiliaristas, chama os corretores, atrai do mercado pessoas, cria-se uma comissão de representantes que tocam a obra, mas não é um grupo fechado, é aberto à sociedade, mas isso deve ser registrado em cartório, tem que se recolher os tributos, tem todo um regramento para que seja feito. E o terceiro caso é o que eu trouxe à época, que é a possibilidade de um empreendedor vender um imóvel na planta por sua conta e risco. Então, há problemas com incorporação? Há. A Master Incosa, a Encol, eram incorporadoras que deixaram de cumprir os seus contratos e trouxe problema ao mercado. Isso não quer dizer que evita. Mas, tirando esses dois grandes casos, a gente viu que a maioria, 99% dos prédios lançados a título de incorporação imobiliária foram entregues. E entregues por um preço fixo. Nós tivemos a pandemia um aumento de 30% dos materiais. Quem comprou um imóvel por incorporação imobiliária durante a pandemia, o risco ficou por conta do incorporador. E esse teve que suportar esses aumentos de materiais e entregar a unidade sem aumento do preço. Se você compra num grupo fechado, todo esse risco passa a ser seu. Se houver um aumento dos preços, você estará obrigado a pagar, porque aquele grupo vai ter que terminar a obra. E numa incorporação a preço e custo, qual a diferença? Você desconhece aquele cidadão que está contribuindo junto a você para terminar aquela obra.
Então, o que é importante saber? Então, no caso, pelo que eu entendi aqui, de forma mais resumida, numa incorporação a preço de custo, o cara que não conseguir assumir as prestações, ele responde por isso. Num condomínio fechado, o grupo é corresponsável pelos prejuízos que aquele cara que não consegue assumir as prestações traz? Faz algum sentido isso que eu entendi? Faz. Só que no grupo fechado, você conhece aquele grupo. Você sabe quem são aquelas pessoas. Na incorporação a preço de custo, às vezes você sequer conhece a pessoa. E o risco é de todos. Na incorporação, pura e simples, o risco é do incorporador. Então, todo o período, aumento de custo de material, inflação, isso tudo está previsto em contrato. Você não tem mais o que temer. Se você pagar e honrar, você tem o direito de exigir. Na verdade, a compra de um imóvel da planta envolve alguns riscos, né? Envolve o risco do mercado, quando você assume um preço fixo, você saber se o mercado se vai valorizar ou vai desvalorizar. Até esse risco de inflação também envolve um pouco para quem está comprando, porque na maioria dos casos tem a correção monetária, né, no contrato. E também envolve o risco da obra, que é da construtora conseguir executar a obra da melhor forma. Então, como a gente passa de investimentos, faz sentido esse investimento, mas você tem que avaliar muito bem os riscos. E agora você está falando de um novo modelo ou um modelo até comum, porque eu acho que não é tão novo, que você está trazendo mais riscos. E eu queria entender, assim, por exemplo, hoje aqui em Natal, existe quantas incorporações a preço fechado e quantos condomínios fechados? Existem esses condomínios fechados? Porque eu vejo, muita gente tem falado, não, condomínio fechado ou incorporação a preço de custo. Só não sei onde é condomínio fechado e onde é incorporação a preço de custo. É fácil verificar. Se você comprou um apartamento a preço de custo com lançamento no mercado, primeira coisa que você deve saber é: tem registro da incorporação em cartório? Porque tanto a incorporação a preço de custo como a incorporação normal, a preço fechado, as duas têm que ter assento no registro imobiliário. Então, o RI é obrigatório para ambos os casos. Só não é obrigatório o RI quando aquele grupo é fechado. São amigos, que é o que a gente chama condomínio pró-indiviso. Junta eu, você, seu pai, 4 amigos e faz aquele prédio. Não tem lançamento ao mercado, não tem exposição ao mercado. É um grupo fechado. Não é um grupo que se vai ao mercado. E, infelizmente, para não se pagar impostos, e eles dizem que isso diminui o custo, aí se lança no mercado sem registrar o RI e muitas vezes vai trazer problemas futuros. Como o Brasil estamos vivendo um momento agora preocupante de alta da inflação, com a alta dos materiais, é muito importante que você, possível adquirente, e você, adquirente, verifique se sua incorporação está devidamente registrada em cartório, se toda a documentação acreditativa, acompanhe o cronograma físico-financeiro da obra. É possível, em todos os casos, que a comissão de representante fiscalize o andamento da obra, né? Muita gente não sabe, mas quando a obra chega na cumieira, no teto, ali tem aproximadamente até 40% do custo. E o povo pensa, não, minha obra está pronta. Aí é que se engana. Imagine, né? A fundação chega de 3% a 7%. Depois vem a supraestrutura. Quando o prédio chega na cumieira, no teto, tem de 33% a 40%. E as pessoas pensam que ali a obra está completa. E não é verdade. Aí vem todo o material de acabamento, que é a parte que precisa de um maior rigor técnico, né? E de um maior custo. Então, é importante que todo mundo saiba dos direitos que tem para poder não ter problemas no futuro. Certo. Eu fiz a pergunta se você tinha noção dos números hoje, mas, por exemplo, hoje temos quantas incorporações? Eu estou vendo poucas incorporações imobiliárias aqui em Natal. Você tem isso mais mapeado? E aí eu já queria que você trouxesse um pouco de visão de mercado. Aqui, como eu falo muito bem, o podcast é finanças e empreendedorismo. E muitas vezes, para você empreender ou para você investir, você tem que entender o cenário. E uma outra coisa, quantas incorporações tem hoje?
E por que hoje o número das incorporações, a quantidade de incorporações no Rio Grande do Norte é tão inferior à Paraíba? O que é que a Paraíba está fazendo que a gente não fez? Eu acho que isso é uma questão mais, vamos chamar assim, de política urbana. Infelizmente, Natal agora que está recebendo um novo instrumento de política urbana, o que a gente chama de plano diretor. Né? O plano diretor, para toda cidade com mais de 20 mil habitantes, é obrigação, por Constituição, que a cidade tenha esse plano diretor. E o plano diretor norteia o crescimento. Pouca gente sabe também que algumas das capitais brasileiras, a sua grande maioria, os índices urbanísticos, o que se pode construir, né, os coeficientes de aproveitamento, esses índices urbanísticos estão numa lei paralela ao plano diretor. Das 27 capitais brasileiras, 19, esses índices urbanísticos são legislados numa legislação à parte. Exemplo, Paraíba, Fortaleza, João Pessoa, Fortaleza, Recife, os índices urbanísticos são tratados à parte. Então, o mercado não precisa de uma lei tão rígida como o plano diretor para se adequar. O que é que acontece? Vai chegando uma crise, existem novas normas de incentivo. Mas, pelo menos, a nossa legislação, que não segue o que a grande maioria das capitais, mas fez um plano diretor mais moderno. Parabéns ao prefeito Álvaro Dias de ter assumido esse compromisso e ter trazido, né, para a sua cidade, para a nossa cidade, uma legislação mais ampla. Então eu acredito que com o novo plano diretor surjam novos empreendimentos. Essas incorporações que estão aí, a preço de custo, e esses condomínios fechados que estão aí, é porque a maioria deles foi feita no momento que a gente não tinha esse plano diretor. Então, o incorporador temia que o mercado comprasse aquele produto, então essas pequenas promoções imobiliárias foram feitas à margem da incorporação imobiliária. Existe um maior risco com isso. Mas, se Deus quiser, o Brasil volta para o trilho e vamos ter condições de terminar todas essas obras. Mas o que eu queria deixar aqui de reflexão aos investidores é que eles tenham cuidado, né? Fiscalizem. Com um bom contrato, com boa fiscalização, não teremos surpresas futuras. Certo, mas então o plano diretor atual modernizou. Faz quanto tempo que o Siduscom, o pessoal da construção civil, está brigando por esse plano diretor? A briga foi durante 17 anos. E não foi só o Siduscom. Porque quando a gente vê o seguinte, quem mais brigou foi o FEComércio. O comércio de Natal estava muito prejudicado. Porque a construção civil ele gera emprego não só para o incorporador, mas gera emprego para o comércio, gera emprego para os hotéis, na hora que circula a riqueza, todos têm uma vida melhor. Então, Natal estava 17 anos parada sem essa ausência normativa. E algumas áreas de Natal que seriam ZPAs, que precisavam ser regularizadas e regulamentadas para poder construção, o prefeito também regulamentou 5 áreas. Você imagine que 1/3 de Natal era zona de proteção ambiental. E as pessoas se confundiam se a zona de proteção ambiental era área de preservação permanente. E não era. Eram áreas que tinham uma fragilidade ambiental e que, dependendo do seu uso, poderia ser utilizada. Mas passaram 25 anos para ser regulamentar essas áreas. Graças a Deus, o prefeito regulamentou as últimas 5. Então você disse que a FEComércio teve parte importante, que inclusive o primeiro episódio foi com o Marcelo Queiroz, né? Aqui do podcast, a primeira pessoa que recebemos. O plano diretor teve participação da FEComércio, a BIH, a Brasel, a BIH, a Associação Brasileiras da Indústria Hoteleira, a Brasel de bares e restaurantes, Sinduscom, CREA, universidades, toda a sociedade viu que era momento de dar as mãos e solicitar a Câmara dos Vereadores, que teve um belo papel para isso. Uma norma que eu vejo o plano diretor é tão restrito, quase todas as capitais deixa de computar varanda. No nosso caso, que nós temos um belo vento que recebia aí, a varanda era área computável. Então, você construía um quarto ou uma varanda?
Na hora que 10% do apartamento deixou de ser computado como varanda, vai estimular o empreendedor a melhorar também a qualidade de vida desse cidadão. Na hora que ele permite que não compute, que ele pode ter mais quartos, mais varanda, melhor qualidade de vida. Mas aproveitando que sua área é o direito imobiliário, e eu levantei um ponto que eu tenho certeza que muita gente se pergunta, hoje o natalense vai para João Pessoa, por quê? O que foi? Por que João Pessoa está tão desenvolvida hoje? E você me trouxe muito ponto que o plano diretor estava desatualizado e isso foi um ponto que atrapalhou. Mas agora, o plano diretor está modernizado. Nossa capital tem demanda para muitos lançamentos imobiliários que vem para vir, de ponto de vista da demanda. Que o empreendedor, quando vai empreender, ele precisa... A primeira pergunta que ele vai fazer quando vai começar o empreendimento é: quem é o comprador, né? Essa é a primeira pergunta. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa análise da demanda, se estamos preparados para várias novas incorporações. E qual é a diferença dessa demanda aqui na nossa capital para a demanda de João Pessoa? Aí nós vamos falar um pouquinho também de macroeconomia, né? Qual é a principal indústria do Rio Grande do Norte? A indústria do turismo. Devido à pandemia, foi muito sacrificada a indústria do turismo, né? Nós vemos aí alguns hotéis fecharem as portas e vimos recentemente, inclusive, um hotel de quase 400 quartos ser levado a leilão por um preço ínfimo. A avaliação de 130 milhões foi levada a leilão por 35 milhões. Isso é que ninguém esperava uma pandemia. Então, a nossa principal indústria é o turismo. A Paraíba tem outras indústrias. A Paraíba tem 1 milhão a mais de habitantes. Então, se tem 1 milhão a mais de habitantes, ele tem também mais pessoas com potencial financeiro para adquirir. Um outro ponto que pouca gente vê é que até 2005 o Natal tinha 11 construtoras de fora. E foram lançados, de 2005 a 2011, 6 mil unidades, que até então era superior à necessidade de suporte. Mas, né? Então não adianta só pensar nos problemas. Existiam muitas construtoras, existiram muitos lançamentos e a nossa principal fonte econômica estava passando por um problema sério. Agora, pós-pandemia, nós estamos vendo aí Natal melhorando para o turismo. Infelizmente, recentemente teve esse problema da segurança. Ninguém que vem para uma cidade insegura. Então eu acho que é hora de novo, toda a população dar as mãos, exigir dos seus entes públicos uma cidade mais segura, exigir normas mais transparentes, exigir que as normas possam ser cumpridas para que os empreendedores não tenham medo de lançar e ter obras embargadas, né? E isso todo é aquele processo. Uma andorinha não faz verão. Mas se toda a população se conscientizar de dar as mãos para buscar o ecodesenvolvimento dentro da sustentabilidade, nós temos hoje uma grande ferramenta que é o plano diretor, nós temos um retorno à economia passado a pandemia, o que precisamos agora é ter tranquilidade e esperança para que Natal volte a crescer da forma que desejamos. Então você, na sua visão também, esse problema de demanda que teve por muito tempo foi porque de 2005 até 2010, 2011, a oferta foi muito grande. E aí ficou muito estoque, é isso? Isso. Mas vocês vejam que... Como é que Natal não tinha o plano diretor? Foi construído em Parnamirim. A maioria dessas unidades de 2005 e 2000 foi Nova Parnamirim. Quem andava em Nova Parnamirim há 15 anos, aquilo não existia. E hoje é um bairro que traz malefícios a Natal, porque as pessoas pagam o IPTU lá e usam a nossa capacidade de infraestrutura. Isso a gente não pode deixar que aconteça de novo. Não pode deixar que o natalense deixe de morar em Natal para morar no município do vizinho, pagando imposto lá e utilizando a nossa infraestrutura. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre sua história como empreendedor, tanto experiências no mercado, tanto no meio jurídico, como no mercado imobiliário, como em outros negócios que você já empreendeu, já se arriscou, das dificuldades. Queria que você falasse um pouco mais disso.
por estar dentro do mercado e verificando que ia passarmos por uma grande estiagem no mercado, então eu resolvi juntar alguns amigos que já eram do mercado e me tornei sócio. Então, eu fiz em Nova Parnamirim, onde eu sabia que o plano diretor era mais tranquilo, onde a legislação não só era mais ágil, mas a prefeitura tinha capacidade de aprovar os projetos de forma mais célere. Então, lá nós resolvemos incorporar e fizemos 3 condomínios de lotes, que foi o primeiro, foi o Parque Morumbi, depois o Novo Leblon e o Monte Carlo. E este ano nós vamos lançar o Residencial Mônaco. Me associei também a uma grande construtora de João Pessoa, que até o próximo ano vamos lançar o Hall em frente ao Novo Leblon. Então, quando a gente viu da necessidade do mercado, né, pela ausência de normativas em Natal, e Parnamirim está de braços abertos recebendo os empreendedores, eu resolvi me aventurar no mercado e, graças a Deus, de forma exitosa, já terminamos 3 condomínios com sociedade com a Hasbun, e esse próximo será com a Aliança de João Pessoa, e espero que continue, né, esse desejo da população em morar melhor, né? Agora, espero também que com o novo plano diretor haja essa possibilidade, né? E que a população de braços dados com as instituições, que se cumpra a norma, né? E que a fiscalização e que o processo de aprovação não seja tão danoso. A gente vê empreendimentos em Fortaleza sobre dunas. A gente vê shopping em João Pessoa sobre mangue. Isso nós não queremos. Mas se a lei diz que tem a capacidade de suporte, que, por favor, né, não se embargue empreendimentos. O SERES, depois de aprovado, foi embargado 5 vezes. Depois disso, quantos empreendedores quiseram fazer um novo hotel? Nenhum. Né? Natal hoje, a infraestrutura, a via costeira tem saneamento, tem um plano diretor agora que permite novas unidades, mas ainda há o medo de empreender e ter a licença e ser embargado. Isso eu acho que é o maior mal que podemos trazer ao mercado imobiliário. A insegurança jurídica. E além de mercado imobiliário, né, tem alguma experiência, algum desses empreendimentos deu errado, ou alguma outra experiência empreendedora que não saiu como você planejava? O que é que você pode trazer até para sua área de direito, para o advogado novo, porque que está querendo começar a empreender, mas tem medo? O que é que você aprende na dor, algo assim? Eu fiz alguns clientes comprar um terreno na Ribeira, né, com aquela lei de incentivo, e a gente viu o seguinte, que às vezes a própria população discrimina o que se tem. Eu acho lindo você viajar para a Europa e ver os prédios históricos, mas para a população natalense não é nobre morar na Ribeira, dar as costas ao pôr do sol mais belo do Nordeste, que é o Sobre o Potengi. Então isso, nem tudo que a gente pensa e propaga. E esse terreno que era destinado para várias unidades hoje, infelizmente, está lá guardando caminhões que dá e transporta a mercadoria para o porto. Então hoje onde você gosta de investir é no mercado imobiliário. E todo o seu investimento foi do mercado imobiliário. Qual é a sua visão sobre investimentos? E para quem gosta de investir no mercado imobiliário ou outro mercado, os riscos que você aprendi com o judeu que a gente não pode colocar também todas as fichas no mesmo só produto. Então, o judeu não só trabalha com o mercado imobiliário, ele também trabalha, né, com commodities, ele também trabalha com bolsa de valores, ele também trabalha com crédito, né? Com crédito, ele trabalha também com outras estruturas. A gente não pode colocar, né, todos os ovos num ponto só. Mas o mercado imobiliário hoje é o desejo. Se você fizer uma pesquisa, é o desejo de todo e qualquer cidadão. E nós temos mais um novo ciclo de vida. A partir de 2032, começa a população a envelhecer
e não ter mais esse desejo por uma nova unidade. E uma coisa que a gente vê também é que o mercado imobiliário vai passar por uma transformação, é que esses novos jovens já não desejam ter uma propriedade, e sim usufruir da experiência da propriedade. O novo mercado imobiliário que virá nos próximos 20 anos serão empresas que vai não só proporcionar a moradia, mas proporcionar um serviço, uma boa academia, um novo sem ter a transferência da propriedade. Isso nós vamos ver. Nos próximos 30 anos, isso vai acontecer. E já existem algumas experiências exitosas pelo Brasil. Você diz que a tendência do futuro é a incorporadora não vender, mas criar um empreendimento, ou um fundo criar um empreendimento e viver dessa recorrência dos aluguéis? Dos aluguéis dessa... E não é só dar o direito de dormir, mas uma experiência. Então, vai estar atrelado à residência, a um coworking, a uma academia, a um mini mercado. Vai ser tudo junto e misturado, graças a Deus. O que o incorporador precisa pensar antes de fazer um empreendimento? Para que esse empreendimento tenha sucesso de vendas? Como é que é a pesquisa de mercado? Quais são os principais fatores para o empreendimento ser sucesso? O judeu fala location, 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 né? Localização, mas para ter essa localização, como disse, tem que ter o desejo, né? É belíssimo o pôr do sol do Potengi, mas a população de Natal não acha nobre morar na Ribeira. Então, tem que saber aonde o cidadão deseja estar. A maior dificuldade é observar que essa população muda esses desejos. E alguns bairros deixam de ser nobres. E se não tiver normas de incentivo, acontece o que aconteceu com a Ribeira. A Ribeira morreu. Infelizmente, a cidade alta está morrendo por falta de normas que criassem incentivos para ali estar. E a gente não pode deixar isso, que depois morra Tirol, Petrópolis, os bairros antigos. Né? Meu pai tem uma frase que não tem futuro aquele que não cuida do seu passado. O nosso passado foi ontem. Nós temos que cuidar cada vez mais para que a nossa cidade cresça de maneira ordenada, para que a população tenha o sentimento de pertencimento, que queira morar em Natal, queira viver em Natal e ser feliz em Natal. E na sua visão, a nova geração ela vai procurar muito mais por serviços. Onde está o desejo da nova geração e o jovem... O que é que ele busca no empreendimento? Se você está ainda desenvolvendo novos empreendimentos, pensando em entrar em novos negócios, você tem que estar antenado com os desejos do mercado consumidor, né? Isso. Queria para passar para a turma que tá acompanhando a gente, insights do que é importante. E quais são os principais fatores que o cliente espera? Participei agora de um processo, de um lançamento na praia de São Miguel do Gostoso. Já o nome já é Gostoso. E 40% desse empreendimento foi vendido para o mercado fora de Natal. E o que é que essas pessoas querem lá? O nome do empreendimento chama-se Vela. Né? E o que é que a pessoa queria lá? Uma melhor qualidade de vida, como ele possa velejar. Então a portaria tem um serviço de concierge que vai preparar, vai mapear o prestador de serviço, vai deixar lá uma freezer para você comprar em São Paulo e deixar lá o peixe. Quando chegar, já está o peixe na sua freezer, já ter seu apartamento limpo, já ter sua casa preparada para que o cidadão possa ocupar e, inclusive, ceder temporariamente através das plataformas Airbnb, né, Quarta Vista e outras mais, para que ele possa também ser remunerado por isso. Por isso que eu estou lhe dizendo, aquele desejo de ser aquilo é meu, a propriedade está sendo agora modificada com esse novo cidadão. Ele quer ter a experiência, viver e compartilhar. Esse eu acho que é o futuro. É a tal da economia compartilhada, né? Exatamente. Hoje que tem muitas empresas, tanto o Airbnb como o Uber, o cara que está o Uber, ele às vezes faz a conta do tempo que ele não está usando o carro. Então, o tempo ocioso do carro é um custo para ele, porque ninguém precisa de carro 24 horas por dia. Já tem tendências de compartilhamento de carro, compartilhamento de barco, de avião. Então, você acha que o mercado se encaminha cada vez mais para o desenvolvimento dessa economia compartilhada? Isso. São apartamentos mais do tamanho de uma população, e a população está diminuindo.
A televisão trouxe uma diminuição da população. Aquelas novelas, quando o cidadão via que ele só tinha 2 filhos, passou a repetir, a replicar. Hoje, o jovem casal, muitas vezes o filho é um pet. Muitas vezes eles casam depois dos 40 e a esposa já tinha o óvulo fecundado há anos e vai ser implantado e ele vai ter filho aos 45. Então é um novo sistema e a gente tem que estar preparado para isso, que é ter um imóvel dentro do desejo e com a experiência que o seu proprietário quiser. Seja na economia compartilhada, mas isso. Hoje ninguém compra um imóvel. Hoje todo mundo quer comprar uma experiência de vida para melhor viver. Excelente, excelente essa visão. Então quer dizer que já está antenada aí nos próximos proprietários, né? Nas próximas gerações. Deixa eu ver aqui. No mais, com relação ao direito, hoje como é que você está no direito? Você gostou mais da parte imobiliária e foi indo mais para o imobiliário? Nosso escritório tem 60 anos. Então, meu avô era Rábula, para quem não sabe quem era. Existiam tão poucos profissionais de direito há 60 anos atrás que ainda pessoas que notaram saber poderia exercer algumas atividades. Meu pai, a OAB dele é 256. Hoje tem advogados com a OAB é sequencial, o registro tem 23 mil profissionais habilitados a trabalhar em Natal como advogado, inscrito na nossa ordem. A OAB do meu pai é 256, ele é um dos mais antigos ainda em atividade. E isso me fez criar um legado, né? Mas, se eu não continuasse exercendo a advocacia, não viriam para mim as oportunidades. Então eu entendo, eu deixei de lecionar porque ainda se exige, né, num mundo de hoje tão digital, que o aluno tenha que fazer uma prova escrita. Eu acho que nós deveríamos até evoluir com isso. Eu acho que o conceito devia ser diário. E é muito sacal corrigir prova, fazer caderneta, colocar isso na internet. Isso me tirou do meu maior desejo, que era dar aula, né? Quando na especialização, cadê o plano de aula que você não entrega? Eu acho isso uma temeridade. Eu acho que o ensino deveria ser mais modernizado. Eu acho que a gente deveria, né, trazer novas experiências. Inclusive, eu acho que dentro da sala de aula deveria dar, né, no curso de Direito, empreendedorismo. Eu acho que o profissional deveria saber, né, conhecer Muitas vezes você é um grande médico, um grande advogado, um grande contador e sequer sabe cuidar de suas finanças. Então eu acho que essa evolução tem que ser trazida também para os bancos da faculdade. Eu acho que a gente deve, né, ter uma vida mais simples, mais tranquila. E é por aí. Acho que essa interligação da sociedade faz com que o advogado se torne empreendedor e que muitas vezes precise de outras coatividades. Essa questão realmente da educação financeira ou da inteligência financeira é algo que falta na nossa base escolar e na nossa base de formação. Inclusive, hoje a gente presta serviço também de finanças pessoais lá no escritório e as pessoas que nós mais ajudamos são aquelas que geram muito caixa, que acham que não tem problema financeiro por gerar caixa, por ser um bom vendedor, por ser um bom profissional, mas termina tendo muito desperdício. E o nosso trabalho é justamente otimizar esses investimentos, otimizar esse orçamento para evitar desperdício e que essa pessoa possa investir melhor. Falando em investimento, tive uma curiosidade que eu queria saber sua opinião. Sobre o novo plano diretor, quais são os bairros que você acha que mais se beneficiaram ou os bairros? Você falou que a Ribeira está se perdendo um pouco, a cidade. E quais são os bairros que você veria como uma boa opção de um terrenista comprar um terreno? Eu acho que a equipe do plano diretor, capitaneada pelo secretário Tiago Mesquita, ele olhou a cidade como um todo. Então, em todos os bairros você pode adensar mais, pode construir mais. Então ele tratou a cidade de forma igualitária. Agora, eu acho que o desejo da população hoje
busca mais o bairro de Ponta Negra, Tirol e Petrópolis. Por quê? Porque tem melhor infraestrutura. Tá lá, as clínicas estão lá, supermercados, escolas. Então é o principal desejo. Mas não quer dizer que você não tenha hoje uma qualidade de vida e não queira morar em São Vale, né? Lá vai ser feito o novo Hospital Geral do Natal. E isso é muito importante, porque quando a pessoa tem um problema cardíaco, ele tem que estar distante até 15 minutos de um centro hospitalar. E isso é que é importante. Você criar uma cidade onde seja melhor para todos. Eu acho que esse plano diretor é para isso. Mas eu penso que os principais bairros desejados pela população sempre foi Tirol e Petrópolis, e agora aconteceu o bairro de Ponta Negra pela qualidade do mar, mas também pela infraestrutura que foi lá instalada nos últimos 20 anos. E a infraestrutura de lazer em Ponta Negra é diferenciada hoje dos outros bairros, né? Bares e restaurantes. Então eu acho que a população mais jovem pretende morar em Ponta Negra e os mais antigos, né, gostam de trabalhar Tirol, Petrópolis, Areia Preta, que são poucos imóveis, que tem também a visão do mar, né? Você comentou do Sun Valley, né? O Sun Valley era um bairro, assim, que na minha cabeça não era muito falado quando se pensava em habitação por ter várias restrições. O que mudou no Sun Valley com esse novo plano diretor? Há 26 anos saiu uma liminar, a pedido do Ministério Público, que impedia as construções em Sun Valley pela falta de saneamento básico. O plano diretor agora possibilita que, enquanto não estiver totalmente saneada a cidade, você possa fazer uma estação de esgoto e tratar os seus próprios efluentes. Então eu acredito que essa legislação venha destravar o bairro de Sun Valley. Agora, parte de Sun Valley também é área de proteção ambiental. Existem lá partes que são dunas vegetadas por Mata Atlântica. Essas áreas não vão poder ser construídas. Mas a parte que é desprovida de vegetação, que tem o seu perfil natural do terreno, agora o plano diretor permite. E o que é engraçado é que o plano diretor de Parnamirim já previa isso há mais de 20 anos. O plano diretor de Parnamirim já possibilitava se desenvolvimento imobiliário. Imagine que você tem a BR que divide Nova Parnamirim de São Vale. Do lado de Parnamirim, você fazia sua estação de tratamento de esgoto e você podia construir. Em Natal, não. O mesmo rio passava ao redor, né, que é o rio Pitimbu. A mesma bacia em Parnamirim podia. Surgiu toda Nova Parnamirim. São Vale ficou esquecido por 25 anos. O desenvolvimento de Parnamirim... De Nova Parnamirim se deu por essa ausência legislativa, entendemos nós. Eu perguntei desses bairros pegando um gancho do que você falou do judeu, né? Que o judeu fala em localização, localização, localização. Então você acha que a localização do momento hoje é Ponta Negra? Ponta Negra. O jovem prefere Ponta Negra, né? E as pessoas com mais idade preferem, pelo menos que no nosso escritório tem visto, que é Tirol e Petrópolis. Perfeito, perfeito. Queria saber se você tem mais alguma contribuição para passar para a audiência. Foi bom que você trouxe muitos pontos técnicos, pontos de experiência e falar aí, você falou muito do jovem, muito em pensar em desenvolvimento urbano para os jovens. Eu queria que você passasse sua mensagem também para os jovens que estão começando a empreender e estão começando essa carreira no mercado imobiliário ou no direito. Eu acho que eu me sinto jovem, né? Com 30 anos de profissão, 53 anos de idade, eu me sinto jovem. Eu acho que o importante na vida é ser feliz. Jorge Luiz Borges dizia que o dever de todo homem é ser justo e ser feliz. Então, se a gente tem o desejo de ser feliz, é observar os regramentos, as normas, a forma para onde a cidade está crescendo e escolher uma empresa mais séria, consolidada, que aí você vai ter menos problema e vai dar menos problema aos advogados. Eu não quero trabalhar com obras paradas. Eu gostaria de trabalhar para desenvolver Natal melhor para todos. Um abraço a todos. Bahia, espero ser convidado mais algumas vezes.
Então, ficamos por aqui. Queria agradecer a vocês que ficaram até o final e espero que tenham gostado de mais um episódio do podcast Finanças e Empreendedorismo por Arthur Bahia.